Saturno é um planeta tão falado dentro da, eu acho que do conhecimento mais popular Uhum, da astrologia. Então, entendo que essa série ela é importante para a gente entender o que realmente é esse uhum. planeta, né? Qual é o real significado dele? É um planeta muito temido na astrologia, então eu acho que desmistificar é bem a expressão ideal. A coisa que se pensa sobre Saturno, acho que se pensa até de uma maneira. Eu penso que Saturno, até para já dar um spoiler do que a gente vai falar, Uhum. Ed, Saturno ele precisa ser compreendido e principalmente integrado no mapa. Exato. Então, eu acho que entender Saturno e compreender Saturno faz parte do processo, tanto das pessoas que querem conhecer um pouco mais do significado desse planeta dentro da astrologia, quanto das pessoas que querem entender o funcionamento dele no mapa e até aprender a conviver com esses efeitos desse planeta tão interessante, tão complexo, que é Saturno. Exatamente. E Sim. falando agora sobre Saturno, Saturno para mim é um planeta muito muito familiar. Eu sou capricorniana e como todo capricorniano ele convive com a força de Saturno desde sempre, né? Capricórnio é um planeta tem Saturno como seu único regente, né? Hoje a gente vai falar de Saturno num signo que também tem Saturno como regente, mas não só Saturno, como Urano, mas os capricornianos, eles conhecem bem essa força de Saturno no mapa, porque ele convive com a gente, essas características de Saturno, elas convivem com a gente desde muito cedo, né? Então a gente Sim, carrega essa energia saturnina muito forte no mapa. isso é verdade. Bom, a gente já meio que entrou, então vamos falar um pouquinho dele, né? Do Vamos. Saturno. Eu gosto muito de uma frase, eu até trouxe esse livro aqui da Liz. Então, é um livro muito interessante para quem quer entender Saturno. Esse aqui é um livro de Mostra de 76, novo como que chama? chama Saturno. Saturno mesmo. Saturno. Ele é da Liz Green, que é uma astróloga, uma das astrólogas mais expoentes do século XX. É uma astróloga moderna, né? Que assim, praticamente uma das pessoas que trouxe essa abordagem mais de astrologia mais psicológica, meio da astrologia, e ela fez uma análise muito interessante, muito ampla, muito completa de Saturno nesse livro. E a Alice Green, ela compara Saturno com o personagem Fera, né, do clássico de literatura, cinema, do clássico da Disney, A Bela e a Fera. Uhum. E por quê? Porque ele tem essa face do monstro, que predomina a maior parte do tempo, Que é que o a que o gente pessoal vê, vê. né? Mas por trás dele existe um príncipe belo, que também pode ser integrado no seu mapa. Então, essas duas faces de Saturno, sendo que essa face mais da fera, do monstro é mais predominante, essas duas faces elas existem e convivem nesse arquétipo de Saturno. Eu acho que Saturno é o mais difamado dos planetas dos astros dentro da astrologia. As E nem pessoas Plutão, né? Tanto. nem Plutão, porque Plutão acho que ele ainda traz aquela coisa da força plutoniana, da profundidade, que gera um certo fascínio. Netuno, ele é um planeta que é muito difícil de ser integrado no mapa, às vezes, mas ele também traz assim o viés da sensibilidade, da inspiração, da arte. E do romantismo, que também, de certa forma, é fascinante. Urano tem a coisa da ruptura, da rebeldia, mas ele traz também uma coisa da inovação, da individualidade, né, da modernidade. Mas Saturno, ele dificilmente ele é elogiado. E eu acho isso compreensível, porque Saturno é um planeta bem difícil de lidar. A face positiva de Saturno, Não, até não ela, tem às vezes, glamour, né? Não tem glamour. As não pessoas tem muito nem glamour. veem, né? Você fala, por exemplo, do lado luz de Saturno, responsabilidade, disciplina, estrutura, são coisas que não são cobradas o tempo todo. Então, a gente, ai meu Deus, mas isso de novo? Ai, eu
tô cansada disso, porque a vida já me cobra isso o tempo todo. E isso é o lado bom de Saturno, ao lado da sabedoria, né? Que eu acho que é algo que talvez as pessoas possam olhar um pouco mais, até para ter um olhar um pouco mais, não vou dizer carinhoso, mas um olhar um pouco mais compreensivo, né? Da importância desse planeta. E eu gosto de começar a falar de Saturno, né? Porque falando da posição de Saturno no sistema solar. Saturno é o último astro visível do nosso sistema solar. Claro que hoje a maior parte das pessoas vivem em cidades, né? Com muita poluição luminosa, muita poluição visual, às vezes não estão em condições adequadas para fazer observação astrológica, mas Saturno ainda é um astro possível de ser visualizado a olho nu. Então, ele representa, do ponto de vista dos limites visíveis do sistema solar, do que é visível no sistema solar, exatamente isso, o limite. Ele é o limite daquilo que a gente pode ver no sistema solar. A palavra limite é uma palavra muito saturnina. Muito. Né? Porque um dos significados do arquétipo de Saturno, do que Saturno representa no nosso mapa, do que Saturno traz para o nosso mapa, onde quer que ele esteja, é justamente essa noção de limite. Saturno tem a ver com limite, Saturno tem a ver com restrição, Saturno tem a ver com medo, com frustração, com dor, com disciplina. Esse é o lado fera de Saturno. É um lado belo, é um lado fera. Né? Ele lida com as nossas dificuldades, ele traz dificuldades, ele traz restrições, ele traz frustrações. E ele traz a responsabilidade também. Às vezes essa responsabilidade ela é cobrada a duras penas. Tem muitos rodeios, né? Eu gosto de comparar Saturno com uma figura paterna, mas não aquela figura paterna que acolhe, que aconselha. Ele aconselha, mas de uma maneira um pouco dura. Não aquela figura paterna que promove, promotor, aquele que nos inspira, nos financia muitas vezes quando é necessário. Saturno é a figura do pai severo, a figura do pai que cobra meio disciplina. militar, apesar de não ser Marte, né? É meio Sim, militar, né? ele tem uma característica militarista no sentido da cobrança da disciplina, Sim, da sim. cobrança da exigência que ele traz. Né? Então, é aquele pai que exige, que cobra disciplina, que impõe limites, que impõe respeito e que castiga quando é necessário. Na verdade, eu não gosto nem da palavra castigo. Eu acho que ele Cobra. ele cobra e ele te entrega justamente o resultado daquilo que você plantou. Então, quem plantou desordem, falta de organização, vai receber o resultado disso. Ele não tem. Olha, eu lembro muito, desculpa te cortar, mas me bateu uma saudade de você falar isso agora, porque eu lembro muito da nossa querida professora Nádia falando dele. Eu lembro direitinho. E ela falando na aula da Kármica e ela falando ainda fisicamente, antes da pandemia, e ela falava assim, gente, não adianta, com Saturno é assim, não adianta você plantar tomate e querer colher morango. Não vai. Exato. Você plantou tomate, você vai colher tomate. Nossa, querida Nádia, nossa inspiração, Nádia, onde quer que ela esteja, continua sendo a nossa inspiração, né? Sempre. E é isso, Saturno, ele traz o resultado das suas ações, sejam elas ações de luz, né? Ações positivas, ações para o seu crescimento, ou sejam ações não tão bem sucedidas assim. E só que isso é muito importante, né? A gente vai entender depois o quanto isso é importante. Os clássicos, o pessoal da astrologia clássica, chama Saturno do grande maléfico. Então, na astrologia clássica, para quem não tem tanta familiaridade, os astros do sistema solar que são abordados, que são utilizados, eles são utilizados até Saturno. Não se inclui não se trata de Urano, Netuno, Plutão, que são os planetas exteriores. Né? A gente só estuda os planetas
visíveis, planetas e astros visíveis. E Saturno é considerado, é chamado do grande maléfico. Marte, o pequeno maléfico, Saturno, o grande maléfico, né? Até pelo tamanho do planeta também, né? Um planeta que já era reconhecidamente um planeta grande, realmente é hoje que a gente conhece bem astronomicamente o nosso sistema solar. A gente vê que um planeta é o segundo maior planeta do sistema solar, né, depois de Júpiter. Então ele era chamado de o grande maléfico. E na astrologia kármica, já que a gente trouxe essa referência, Saturno é conhecido como o senhor do karma. E ele é realmente o senhor do karma. Né? Onde a gente tem Saturno no mapa, principalmente em relação à casa astrológica, são assuntos que a gente tem uma responsabilidade extra nessa existência, para quem acredita em várias existências, de resolver, de lidar com aquela questão com mais seriedade. Então, e mesmo quem não acredita, quando você fala, a pessoa fala, olha, ela pode até não acreditar, mas ela falou, realmente é a área mais onde eu tenho medo, onde eu me sinto inseguro, onde eu me sinto cobrado, mesmo que ela não acredite em encarnação e em espiritismo, entendeu? Exatamente. E perfeito isso que você falou. E é justamente isso que ele traz. É onde a gente tem medo, onde a gente é cobrado, onde a gente às vezes cobrado mesmo que não seja. Exatamente. Isso é loucura. Cobra, às vezes, as questões daquela área. Então, para quem tem Saturno, por exemplo, numa casa 4, que é uma casa que faz referência à família, há uma autocobrança muito grande em relação aos familiares, ou a família, a própria família cobra. Muitas vezes as relações elas não são tão simples, elas são difíceis. Há uma memória de restrição, há uma memória de sofrimento até envolvendo aquela área na vida. E não só a área onde a gente tem Saturno, mas as áreas onde a gente tem os signos regidos por Saturno também, que são Capricórnio e Aquário. Então, as casas que começam nesses signos, que abrem nesses signos, elas também trazem uma questão kármica a ser resolvida, a ser trabalhada nessa existência. Mas, assim, vamos olhar um pouquinho para o lado... Vamos dar um... Saturno, ele representa, eu gosto muito da maneira como a Liz Green aborda Saturno, né? Que ela fala que ele representa um processo psíquico, por meio do qual a gente pode utilizar essas experiências de medo, de insegurança, de restrição, de dor, de disciplina, justamente para ampliar a nossa consciência, a nossa sabedoria e até o nosso desempenho. Resumindo o que a Alice Green quis dizer nessa obra, Saturno traz amadurecimento. É um amadurecimento necessário. Então, tudo isso que Saturno traz, essa cobrança, essas dificuldades, é para que a gente amadureça, para que a gente entenda os nossos limites, para que a gente tenha os nossos limites. Saturno é essencial na nossa vida. A gente não consegue viver em comunidade, principalmente, levando uma vida sem limites, sem disciplina, sem se autocobrar, né, num certo ponto. E Saturno ele vem para fazer esse papel. Às vezes esse pai severo, esse pai disciplinador, ele é necessário. Então, integrar a compreensão desses processos que acontecem com a gente, esses processos que muitas vezes são dolorosos, que são difíceis, é fundamental para o nosso crescimento. É aí que a gente cresce. Deixa eu fazer um comentário disso que você falou agora, com essa imagem do pai severo. É engraçado porque ele também é o senhor do tempo. Então, a imagem que me vem desse pai severo é que quando a gente é criança e ele fica cobrando e exigindo e a gente odeia aquilo e a gente tenta se revolta às vezes, na maioria das vezes, né? e acha aquilo tudo um tédio horrível. Só que quando passam-se os anos e a gente chega na maturidade, isso aconteceu comigo. A gente olha para trás e fala, graças a Deus, obrigado, Pai, obrigado por ter me ensinado a responsabilidade. A gente só dá valor para esse pai severo anos depois. Normalmente não é na hora a gente se revolta. Isso eu tô dando a imagem do pai, mas é de qualquer situação. Na hora a gente se revolta
por aquela situação que a gente está vivendo, de dificuldade, de restrição, etc. Mas depois que passa um tempo, você olha para trás e fala, nossa, que aquilo foi ótimo para mim. Não é verdade? Exatamente. É isso, Ed, é exatamente isso, né? Nessa vivência desses momentos de dificuldade, de restrição, que a gente consegue amadurecer, que a gente consegue adquirir sabedoria. Imagina da gente se não fosse esse pai severo para colocar limites na nossa vida, né? Onde a gente ia chegar, Não, já né? chegamos, porque está cheio de gente demonstrando essa falta de limites, o que está acontecendo com a nossa sociedade. Exatamente. E o papel de Saturno é justamente limitar, até porque a gente vive em comunidade e é interessante que Saturno rege um signo que tem muito traz muito essa questão do coletivo, que é Aquário, que é o signo que a gente vai falar hoje, né? A posição de Saturno que ela vai falar hoje. E eu acho que Saturno em Aquário, né? Já até adiantando, ele traz muito isso. Existem limites para as nossas vontades individuais, para os nossos desejos individuais, e esses limites, eles estão justamente no fato de que a gente vive em comunidade, e a gente precisa respeitar os limites dos outros, né? Que o coletivo, ele tem uma importância muito grande, às vezes até, em alguns momentos, até maior que o individual, e ele deve ser respeitado. E Saturno, ele faz esse papel, para a gente não se tornar seres completamente vorazes, voltados para a satisfação dos nossos desejos. Satisfazer os desejos é muito bom, mas quando a gente só satisfaz os nossos desejos, a gente não amadurece, a gente não consegue conviver em sociedade, e é aí que está o papel de Saturno, essencial. Difícil de lidar, mas essencial. Né? Eu gosto sempre de frisar, Saturno não é fácil de lidar. Né? Não vamos romantizar também a Saturno, como pessoas até fazem, mas Saturno é essencial, é necessário. E é interessante que conforme o tempo vai passando e a gente vai entendendo o Saturno no nosso mapa, essas áreas em que a gente passou por dificuldades, a gente encontra, assim, talvez uma grande fonte de sabedoria por esse processo, sabe? Entender Saturno no mapa faz amadurecer demais. E isso traz uma compreensão muito grande, traz uma força muito grande que faz a gente conseguir seguir a nossa vida, sabe? Sem precisar sofrer tanto. Porque a gente entende limites, a gente entende as dificuldades e a gente sabe que isso faz parte do nosso crescimento. Sim, exatamente. Vamos falar um pouquinho de Saturno em Aquário, então, né? Primeiro eu queria falar um pouquinho do ponto de vista pessoal, né? Porque algumas pessoas que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, podem ter essa posição do mapa, de ter essa... Sim, inclusive porque, por exemplo, não só esses últimos 3 anos, né, de 2020 até 23, todas as crianças que nasceram nesse período estão com Saturno em Aquário. Exatamente. Mas a geração anterior, de 91 a 94, também estão chegando nos seus 30 anos. E o retorno de Saturno. Então, no retorno de Saturno. É muito interessante isso. Então, entre 91 e 94, Saturno esteve em Aquário. O ciclo de Saturno, ele tem por volta de 2 anos e meio, mais ou menos, é o tempo que ele fica em cada signo. E a cada 29, 30 anos, ele passa por todos os signos e volta para o mesmo signo. Então, é o ciclo, né, do planeta. Né? Diz que quando a gente faz 29 anos, a gente tem o chamado retorno de Saturno, né? Varia, 29, 30 anos, dependendo da pessoa. Porque é quando Saturno volta para a mesma posição que ele estava no momento do seu nascimento. Então, é um retorno e marca muito isso, um momento de que a pessoa ela é muito cobrada por amadurecimento. Muitas vezes, nessa faixa etária, nessa idade, há uma transformação muito grande. A pessoa redireciona a vida dela, até por entender a importância de assumir algumas responsabilidades. Eu tive uma mudança, 29 anos foi uma época muito marcante na minha vida, porque eu perdi a minha avó, que foi uma grande referência que eu tinha durante a minha infância, e eu fui aprovada num concurso que redirecionou totalmente a minha vida profissional. Então, eu fiz uma mudança assim, de 180 graus profissional na minha vida, na época do retorno de Saturno, e tive uma perda muito dolorosa, mas uma perda que me ajudou, de certa forma, por mais sofrimento que isso tenha causado,
foi importante para o meu amadurecimento, né? Porque eu me vi realmente, não vou dizer sozinha, mas eu me vi, não, agora eu sou responsável. Eu tenho que ser meu próprio colo, eu tenho que ser meu próprio aconchego, né? Que a pessoa que era isso, ela, né? Infelizmente, ela foi. Geralmente tem acontecimentos marcantes nesse período. Eu acho que raramente alguém vai olhar nesses 2 anos e meio, 3 e pensar, não, nada importante aconteceu na minha vida. É raro. Eu acho que é muito É, raro. Ou e por é, ela, por ações dela, escolhas dela, ou porque a vida impõe que é o Saturno, né? O paizão lá dizendo, meu filho, eu não quero amadurecer, então agora toma essa. e normalmente as situações mais traumáticas são aquelas em que são impostas pela vida, né? Sim, Então, é aquela coisa, se você não amadureceu no amor, você vai amadurecer na dor. Então, tome para exatamente. você amadurecer. Mas normalmente esse período, né, que Saturno volta para o signo de nascimento, é um período aí entre os 28 e 30 anos, é uma faixa, são anos da nossa vida em que normalmente são marcados por circunstâncias bem importantes, bem impactantes, mudanças, a pessoa percebe o amadurecimento, alguma coisa acontece, né? Não dá para passar ileso, digamos, ao retorno de Saturno. Então, assim, para quem nasceu nesse período, né? O pessoal que tá nos 30, chegou nos 30 ou tá se aproximando dos 30 anos, que tem Saturno em Aquário, vai sentir esse efeito que a gente vai falar hoje de Saturno em Aquário muito Ou já forte nesse momento. sentiu, Ou né? já sentiu o tipo de cobrança que Saturno em Aquário impõe, né? Essas pessoas que têm Saturno em Aquário, é muito comum serem pessoas, é claro que a gente tem que analisar o todo o mapa, né? Eu sempre friso isso, Ed, porque Claro. a gente está falando de uma posição e a pessoa é toda aquela complexidade que o mapa completo dela, que o mapa inteiro dela nos traz. Mas há uma tendência, as pessoas com Saturno em Aquário, de trazerem uma personalidade, às vezes, mais lógica, mais científica, mas também, por um certo lado, às vezes, são pessoas, de certa forma, mais impessoais, mais distantes, né? Então, tem os dois A gente lados. chama de frio, mas não é uma frieza de não ter sentimento. Ela tem essa capacidade de se distanciar emocionalmente da situação, não é isso? Que é uma coisa muito forte Sim. no signo de Aquário, né? Então há essa capacidade de se distanciar, há essa tendência maior à impessoalidade, a ser uma pessoa que consegue manter, né, esses vínculos, né, separados às vezes dos objetivos da vida, né? Então muitas vezes para algumas personalidades mais emocionais, mais afetivas, são pessoas vistas como pessoas mais frias, né? Tudo vai do ponto de vista. A pessoa que tem muito, talvez, tem câncer, peixe, signos de água muito forte no mapa, pode ter essa impressão desse tipo de personalidade. Mas, na verdade, são pessoas que separam bem as emoções da razão, conseguem manter o pensamento racional mais Objetiva, né? Mais objetiva do que subjetiva, né? interferências. São pessoas que precisam de uma certa estrutura, né? Porque é um Saturno domiciliado, forte, então as características saturninas elas vão estar bem evidentes no mapa, uma posição muito forte de Saturno, mas elas podem apresentar alguns traços inconvencionais, alguns traços. São pessoas que precisam de liberdade, elas precisam de uma certa estrutura, mas também precisam de liberdade, elas precisam se sentir livre, né? O que traz a diferença para o Saturno, outro Saturno domiciliado, que é o Saturno em Capricórnio. Muitas vezes as pessoas se prendem muito às responsabilidades, são pessoas até mais sérias, mais sisudas, mais convencionais. Aqui já há um espaço para uma postura um pouco mais inconvencional, um pouco mais questionadora das convenções sociais. Então, é uma característica comum às pessoas que têm essa posição de Saturno no mapa.
tendem a ser pessoas bastante idealistas e muito voltadas para o futuro, muito voltadas para a construção do futuro. Então, essa força construtora, né? Saturno, ele traz muito essa força de construir algo. E essas pessoas, elas colocam essa energia de construir algo nos seus ideais, em mudanças para o futuro, numa mudança da sociedade, em inovações. São pessoas que colocam muita energia nessas questões. Em geral, são mentes muito lógicas, às vezes até meio matemáticas, né? Porque o Saturno, ele traz essa estrutura. E Aquário é um signo mental, é um signo intelectual. Então, essa estrutura, ela muitas vezes fica muito no âmbito da intelectualidade, do pensamento. Então, são pessoas que têm um pensamento, às vezes, muito lógico, muito matemático. E muitas vezes são pessoas que conseguem se desenvolver muito bem no campo da ciência, no campo do pensamento científico, né? Podem ser grandes, né? Cientistas. sim, cientistas, têm um grande potencial para serem grandes cientistas, grandes teóricos. Inclusive porque a originalidade é outra característica, né? A criatividade. Exatamente, porque ela é aquela coisa de colocar a força construtora, estruturadora de Saturno em coisas novas, vem do Aquário, naquilo que é novo, naquilo que é inovador, naquilo que pode trazer mudança para a vida das pessoas. Uma coisa muito interessante que eu vejo na personalidade de quem tem Saturno em Aquário é que eles já trazem em si uma compreensão muito forte dos valores coletivos. Responsabilidade social, do bem comum. Então, isso são valores muito bem fincados na personalidade dessas pessoas. Elas são justiça, tem um senso de justiça, né? Principalmente contra injustiças sociais. Das questões da coletividade, de grupos, Causas de questões humanitárias, né? humanitárias. São pessoas que já trazem essa sensibilidade muito grande em relação a isso. Então, essa coisa, né, por um lado, do pensamento científico, do pensamento matemático, muito bem estruturado, da lógica, claro, isso vai depender de todo o restante do mapa. E a gente tem que olhar também os aspectos que ele vai fazer com outros planetas. Né? Quando a gente fala do pensamento científico, a gente tem que olhar também Mercúrio, que é um planeta importante para entender isso, mas há uma tendência a ter esse lado mais científico e de ter esse lado mais idealista, mais humanitário, de pessoas que se envolvem ou que pelo menos se sensibilizam muito com causas coletivas, com causas sociais. Aí tem um risco desse Saturno em Aquário. A gente sempre fala que qualquer posição de planeta tem o seu lado luz, tem o seu lado luz e tem o seu lado sombra. As pessoas poderem se tornar um tanto quanto dogmáticas, um tanto quanto fanáticas, né? Tanto nessa coisa do pensamento científico, quanto nessa questão de envolvimento com causas sociais. Então, pode haver uma tendência a um certo dogmatismo, a um certo fanatismo, né? Uma certa rigidez mental nesse sentido. Né? A gente não... Eles vão ser aqueles caras do barquinho do Greenpeace que vai atacar o navio. Exatamente. Eles num barquinho desse tamanho, o navio é enorme e eles tentando afundar. Porque eles entendem que é o certo que tem que ser feito, né? Então há realmente essa força, o interesse em ajudar a coletividade, em fazer algo pela sociedade, fazer algo pelo bem comum, é muito forte. Eles trazem muito essa responsabilidade, e não só trazem essa responsabilidade, eles têm isso como algo até kármico no mapa, né? Trazem muito. Claro. Né? Então, eles vão ser essas pessoas que vão estar, muitas vezes, à frente dessas grandes causas, desses grandes, de grandes processos de desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico. Essa força desse Saturno em Aquário vai trazer a estrutura necessária para isso, o idealismo necessário para isso também. Sim. Existe uma ambição intelectual científica que, se não for bem integrada no mapa dessas pessoas, ela pode levar a uma certa arrogância intelectual. Aquela coisa do pensamento rígido. A gente não pode esquecer que Aquário é um signo fixo. Então, como todos os outros signos fixos, ele possui uma certa rigidez. E no caso de Aquário, essa rigidez
rigidez ela é mental, ela é intelectual. Então, há uma... se essa característica, se essa posição de Saturno não for bem integrada, há realmente o risco dessa pessoa se tornar uma pessoa dogmática, se tornar uma pessoa até arrogante do ponto de vista intelectual. Uma coisa interessante que eu estava também na minha pesquisa sobre Saturno é, para quem gosta, né, da abordagem da astrologia clássica, Saturno é um planeta que pode estar relacionado, às vezes, com alguns problemas, até na questão da saúde. Uhum. E uma tendência, quem fala disso é a própria Ana Maria Costa Ribeiro, no manual de astrologia dela. Eu tenho esse. Saturno em Aquário pode estar relacionado a uma tendência a problemas no tornozelo, né? A pessoa pode ter uma tendência a machucar o tornozelo, a ter desgaste nessa área do corpo, e também no sistema vascular, principalmente nas varizes, perna, né? Nas varizes que ficam nessa região do corpo. Então, é uma tendência que esse Saturno pode trazer. Eu falo da astrologia clássica porque a astrologia clássica ela tem essa abordagem muito forte, né? De olhar Saturno também como esse planeta que pode trazer problemas de saúde, trazer dificuldades nesse aspecto. Uhum. E pela astrologia kármica, que não dá para falar de Saturno sem falar do aspecto da astrologia kármica, pode indicar uma coisa muito interessante, que Saturno em Capricórnio e Saturno em Aquário, normalmente as pessoas que apresentam essa posição no mapa, elas trazem karmas mais antigos. Né? Normalmente os karmas são os mais antigos são os do zodíaco. mais antigos. Isso não é necessariamente ruim, porque a tendência aos karmas mais antigos é que eles já estejam mais perto de resolvidos no final. Então, eu tenho um karma de relacionamento e eu tenho Saturno em Aquário, Saturno em Capricórnio. Esse karma ele já foi trazido em outras existências e então normalmente você está ali nas últimas vidas, né, que você vai trazer esse karma. Então fala desse karma mais antigo, que são as posições em que Saturno está domiciliado. E esse karma, ele provavelmente vai estar muito relacionado a temas como responsabilidade social, responsabilidade na utilização dos seus conhecimentos. Então, também há, né, além da análise do Saturno nas casas, que é muito importante, talvez é mais importante ainda para a astrologia kármica, quando a gente pensa num Saturno em Aquário, a gente pensa numa pessoa que traz como karma a responsabilidade social e a responsabilidade na utilização do conhecimento, em como a pessoa vai utilizar o conhecimento. Por isso que normalmente essas pessoas já vêm muito responsáveis em relação a, né, já tem aí um pensamento muito científico, uma ambição no sentido de fazer algo com esse pensamento científico, fazer algo em prol da humanidade e também uma sensibilidade muito grande em relação às causas sociais. Perfeito, perfeito. E eu gosto muito também de falar sobre Saturno do ponto de vista da questão da astrologia mundial. A gente acabou de passar por um período exatamente entre 17 de dezembro de 2020 e 7 de março de 2023. A gente estava num momento da humanidade com Saturno em Aquário. Então, o que Saturno em Aquário significa em termos de astrologia mundial? Eu acho que conforme eu for falando aqui, vocês já vão entender muito do que aconteceu nos últimos anos. Essa posição de Saturno em Aquário, ela responde muito por muitas coisas que nós passamos nos últimos anos enquanto humanidade. Saturno, primeiro que ao lado de Urano, ele é um regente de Aquário. Então, Saturno em Aquário, o planeta, ele está domiciliado, ele está muito forte. Então, a ação de Saturno se faz muito evidente na nossa vida, na vida do coletivo. Então, a questão de Saturno, dos limites, das liberdades individuais, das restrições, ela se tornou muito evidente nesses últimos 2 ciclos de Saturno. Saturno em Capricórnio e Saturno em Aquário. Porque Saturno estando nos signos que ele rege, Saturno traz uma força muito grande. Ele está muito poderoso no céu, ele está muito atuante, porque ele está em casa, ele está em signos que ele rege. Engraçado, né? Porque ele passou pelo signo mais conservador do zodíaco para depois entrar para o mais inovador. Exatamente.
loucura, né? Exato, mas em ambos os casos cobrando muito responsabilidade. Exatamente. Muito responsabilidade e trazendo para a sociedade, para o coletivo, as consequências de erros anteriores. Perfeito. Né? Em Saturno, em Capricórnio, a gente viu uma restrição muito grande em termos de economia, um momento em que foi necessário, em muitos países, se rearranjar do ponto de vista econômico. Saturno em Aquário, a gente vai ver outras questões que vão vir muito à tona. Né? Eu acho que a principal mensagem, assim, para já começar resumindo de Saturno em Aquário, é um momento na história da humanidade em que os desejos e vontades individuais, eles precisam ser submetidos às necessidades da coletividade, da sociedade. Isso se impõe. Pensar o coletivo é mais importante do que pensar nas nossas vontades individuais. A gente tem que fazer essa concessão. E se a gente não faz isso por vontade, a realidade, os acontecimentos externos vão impor isso para nós. O exemplo disso maior é a pandemia. Né? Quem desejava ficar isolado nas suas casas, usar máscara, nem todo mundo concordava com essas necessidades que se impuseram. Isolamento social, uso de máscaras, a própria vacinação, que não deveria, né, na minha opinião, mas que muitas vezes foi controversa para algumas pessoas, mas isso era uma necessidade do coletivo. Porque... E foi um período onde as pessoas ficaram brigando entre a minha necessidade, o que eu quero e o que eu tenho que fazer por causa do grupo. Foi essa luta durante esse período inteiro da pandemia. Muito, a gente viu muito isso nos últimos anos, né? De assim, em relação à pandemia, em relação a outras questões também. Eu acho que eu vou citar aqui, vou até citar aqui a questão do porte, do posse de armas, né? Então, em vários aspectos, houve uma discussão muito grande entre o individualismo, né? O indivíduo, as suas liberdades, e, por outro lado, a importância de se limitar essas liberdades individuais. E continua, porque a gente ainda continua discutindo liberdade de expressão, mas até onde vai essa liberdade de expressão? Vai essa liberdade de expressão. E continua e vai continuar, porque peixes, não sei se vocês já falaram sobre Saturno em peixes, mas peixes é um signo... Foi o primeiro. Foi o primeiro. Peixes é um signo que também fala muito do coletivo. Exato. Então, a gente ainda está, né, num momento em que essa questão do coletivo versus individual vai ser cobrado. Né? Se a gente for pensar nos signos, os 3 signos que mais falam da questão do coletivo são justamente Capricórnio, Aquário e Peixes. 3 últimos signos. Né? Eles trazem muito essa coisa da necessidade do coletivo. Né? Capricórnio, da estruturação da sociedade, dessa coisa da responsabilidade, é um coletivo aqui muito de uma perspectiva mais, talvez, conservadora. Física, né? E física, mais material. Mais material, também mais conservadora, mas conservadora. Assim, Aquário, da necessidade de mudança em prol desse coletivo, e Saturno e Saturno em Peixes de uma necessidade talvez de mais empatia em prol desse coletivo. Então, olha que interessante esse processo que a gente está passando. Exatamente. Né? Interessantíssimo. Então, os valores coletivos se impõem aos valores individuais. Passa a ser cobrado coletivamente mais responsabilidade social. Passa a ser mais importante a responsabilidade social. A responsabilidade em não transmitir uma doença para o outro, a responsabilidade em entender entender a ideia do outro e conviver em sociedade ao lado de pessoas que muitas vezes pensam tão diferente de nós. Muitas vezes isso vem de uma maneira difícil, porque isso nem sempre é fácil. Há uma forte necessidade de se rever, de se reconstruir as relações sociais em Saturno em Aquário. Bem como hábitos, rotina, nossa forma de consumo e nossa relação com a ciência e com a tecnologia. Olha como isso é o retrato do que aconteceu, de certa forma,
nesses últimos anos. A gente teve que se reorganizar do ponto de vista social, do ponto de vista das nossas relações de trabalho. A gente teve a forma como a gente utiliza a tecnologia mudou radicalmente nos últimos anos. Os primeiros tempos da pandemia foi de dificuldade. Meu Deus, como vamos lidar com isso? Sofrimento, aquele Saturno em Capricórnio. Depois a gente teve que se reorganizar. A ciência... E se estruturar, que é Saturno, né? Estruturar Exato. De uma maneira diferente. Se reestruturar de uma maneira diferente. Que, aliás, se você me permite, que eu fiz uma pesquisinha também, das outras vezes, Claro. E todas elas, lembrando que Aquário representa a inovação e a tecnologia, né? E o Saturno sempre estruturando algo que talvez até já existisse, mas ainda não estava estruturado. As últimas vezes, as 3 últimas vezes antes de 2020, de 32 a 35, foi a estruturação dos carros. Foi quando teve o boom dessa questão dos carros, mas principalmente dos aviões comerciais. Porque até então não existia avião comercial. Foi quando começou. Daí, de 62 a 64, foi a vez da questão espacial. Foi quando os primeiros satélites foram lançados e começou realmente a estruturação de toda essa questão do homem sair da Terra, né? Os foguetes, etc. E de 91 a 94, pegou mais a parte da internet, que já existia, mas não estava estruturada. Foi quando ela se expandiu. Ela deu boom depois, em 97, mas teve esse momento de estruturação entre 91 e 94, dos celulares, da comunicação, dos celulares. Sim. Foi quando a gente começou a ter os celulares pequenininhos e começou quem já era de classe média conseguiu ter acesso a isso. Sim. E agora a gente está indo para a parte da robótica, né? Sim. O boom vai ser agora, mas ele só está acontecendo agora porque houve a estruturação nesses últimos 3 anos. Né? Exatamente. É muito louco. Muito não é como bate muito? Muito, muito. Bate demais. É muito interessante. Todas essas questões, se a gente for voltando a cada 29, 30 anos, a gente vai ver momentos em que houve realmente um boom tecnológico, né? A gente está falando justamente de boom tecnológico, de reestruturação tecnológica. Estruturação Saturno tem a ver com a estrutura e tecnologia Aquário. Então, é justamente o que Saturno faz em Aquário. Trazer esses momentos de reestruturação tecnológica. Para esse momento atual, a questão das redes sociais, que, óbvio, já existia, mas, por exemplo, a questão do home office, que se oficializou como uma forma de trabalho, como uma forma de relação de trabalho, com muito mais importância, com muito mais volume, a quantidade de pessoas que hoje permanecem em home office, né? Então, houve uma mudança, né, muito grande nas relações de trabalho, uma modernização nas relações de trabalho. Né? De trabalho de conhecimento, né? De trabalho, de forma de buscar conhecimento. As universidades tiveram que ampliar as propostas, os modelos de cursos, cursos online, né? Cursos não presenciais, os EADs. Então, houve uma necessidade, por uma força externa, né? Que foi a pandemia, que forçou a uma modernização muito mais rápida do que o que já vinha acontecendo antes, em relação às relações de trabalho, em relação à utilização da tecnologia, em relação a forma de busca do conhecimento, a gente coloca unidades, escolas também, que também passaram a funcionar nesse período muito nesse formato do online, e houve essa necessidade de readaptação das pessoas para essa nova realidade. E a ciência também, se a gente for pensar do ponto de vista da própria doença, né, do Covid, a ciência teve que correr atrás de normas de lidar com uma pressão muito grande de encontrar vacinas, encontrar formas de lidar com o avanço dessa doença. Quantas versões das vacinas foram surgindo? Até hoje a gente ainda tem isso, traz a necessidade, mas assim, os cientistas que trabalham com esse tema, né, com imunologia, os pesquisadores dessas áreas, eles tiveram que
correr atrás de solução num espaço de tempo muito curto, porque as pessoas estavam morrendo. Exatamente. Então, fez-se necessário essa mudança, né? E assim, a gente foi obrigado a nos arranjar, nos remodelar a partir desses temas, a partir da tecnologia, a partir da ciência, a partir das relações sociais. E ciência, tecnologia, relações sociais são temas muito aquarianos. Muito, é impressionante. Né? E então fez-se necessário uma maior responsabilidade científica, porque sem levar a ciência a sério, o coletivo poderia sofrer. Então, as pessoas tiveram que aceitar a ciência do ponto de vista do que a ciência falava, porque era uma necessidade que se impunha, até para a sobrevivência das próprias pessoas. Uma maior responsabilidade com a tecnologia também, né? A gente falou tanto de fake news nesse momento, então começou a se discutir muito a responsabilidade da expressão pessoal, mas envolvendo tecnologia também. A internet não é terra de ninguém, começou a haver uma maior preocupação. Errado fora e errado dentro, não é diferente, é de ninguém. A gente vê que começou a haver uma maior preocupação nos países de regular melhor as redes sociais e a utilização da internet, não no sentido de limitar o individual, aqui é no sentido de propiciar um ambiente que seja saudável para a coletividade. Mas não deixa de ser saturniano, porque é um tipo de limitação, mas é aquele limite de assim, aonde vai o meu limite para que eu não invada o do outro. Então, não deixa de ser um nível de restrição, mas por uma questão de respeito ao outro. Exato, exato. Perfeito. Quando eu falei que não tem... É porque as pessoas tendem a ver isso de uma forma muito negativa, né? Como se elas fossem ser escravizadas, como se elas fossem ditadura. Mas Saturno, ele vem para mostrar isso para a gente. Que é necessário limite, sim. Sim. Né? O pai militar de volta aí, o pai militar de volta. O pai militar. Olha, você vai ter que usar máscara. Ah, não quero. Vai ter que usar. Você vai ter que tomar vacina. Ah, não quero. Vai tomar. Porque senão você vai entrar no outro país. Ah, eu quero fazer o que eu... Não quer tomar, não vai poder estudar. Não quer tomar, não vai poder viajar. Né? Não vai poder trabalhar em alguns lugares. Sim. Ah, eu não quero ter limite. Eu quero jogar hate à vontade na internet. Vai ter limite. Você vai responder pelos seus atos. Porque a gente vai criar mecanismos de identificação dessas pessoas e de punição, se for necessário. Então, é isso. Não tem que discutir. E ele não discute. Ele é isso, pronto. Acabou. Né? Não... Eu amo esse lado de Saturno. Repensar questões ideológicas, conflitos ideológicos, a questão da justiça social, a questão das práticas humanitárias, o quanto isso foi importante nos últimos tempos. Dessas questões virem à tona cada vez mais, a questão dos direitos humanos, a questão das minorias, né? Isso ficou muito forte também nos últimos anos. Verdade. Né? Então, isso veio à tona. Mas tem um outro lado também de Saturno em Aquário, né? Porque Aquário é um signo, como a gente tinha falado, né? Essa tendência do Aquário a talvez não se vincular tanto, os afetos muito separados, né? Aquário é um signo que não cria vínculos tão... Não é que ele não cria vínculos fortes, mas tem dificuldade de intimidade, dificuldade de se conectar, né, emocionalmente. E com isso, o isolamento, que é outra característica de Saturno, é o isolamento. As pessoas se isolam um pouco mais, né? Então, a gente se isolou, né? Exatamente. Até para dar valor pro emocional, né? Para o contato mais próximo. E assim, aí entra aquela questão, né? Se a gente passa por esse período de Saturno em Aquário sem atender aquilo que Saturno pede, a gente tem consequências difíceis. A gente passa por momentos turbulentos. Então, a gente tem conflitos ideológicos, a gente tem conflitos, muitas vezes, dificuldades ligadas à aceitação da própria ciência, problemas com a tecnologia. Então, não é que Saturno vem para tratar desses assuntos e tudo ocorre na maior tranquilidade. Não acontece. Normalmente isso vem com resistência, isso vem com dificuldade, porque Saturno não é um planeta fácil de lidar. E a gente resiste, às vezes, às lições que ele vem nos impor.
Mas é muito importante que a gente aproveite esses momentos da presença de Saturno em determinados signos, trazendo determinados temas, para que a gente possa evoluir nos aspectos que ele traz, nas discussões relacionadas aos temas que ele traz. Então, no caso de Aquário, evoluir na discussão a respeito da importância da ciência, evoluir na discussão a respeito de como lidar com a tecnologia, qual o papel da tecnologia nas nossas vidas, até nessa questão do isolamento, quanto o isolamento ele foi necessário, mas o quanto talvez a gente não pode também ficar nessa zona de conforto do isolamento, porque as relações sociais elas são importantes, as relações afetivas são importantes. Então, ele traz esses desafios para nós. Perfeito. E a gente percebe na pele, né? A gente percebeu, acho que esse último ciclo de Saturno em Aquário foi, assim, a lição de Saturno dessa vez, ela não veio pelo amor, ela veio pela dor mesmo. Ela veio... Quando virá próxima, em 30 anos? Será que a gente vai... 2022, exato, né? 153. Vamos ver o que virá. E se tratando de Saturno, a gente sabe que o que virá vai ser exatamente a consequência daquilo que a gente plantou. Sim, exatamente. Vai vir tomate mesmo. É o tomate. Não vai vir morango. Não. Eu não sei se é animador ou desanimador, Ed, mas eu acho que é animador, sabe? Eu acho que é animador no sentido de que a gente tem que assumir as consequências dos nossos atos. A gente não pode ficar esperando as coisas caírem do céu, a gente tem que trabalhar por isso. Né? E quando a gente trabalha por isso, a gente recebe Saturno, os frutos. Saturno, ele devolve os bons frutos do nosso trabalho. Ele não dá parabéns, não. Ah, que bom, que gracinha. Ai, não, bem. Ele vai falar parabéns. Parabéns no sentido assim, olha, aqui você não plantou morango, aqui estão seus morangos. Sim, e não fez mais que a sua obrigação. É isso. Verdade.